Primeiro Jesus já adverte, para que o fermento deles não seja igual o fermento dos fariseus ou de Herodes. Um fermento que ao invés de fazer a massa crescer, corrói, apodrece a massa por dentro. Um fermento da hipocrisia. Porque o fermento de cada um de nós é para ser verdadeiro. Isso significa que a palavra, mais uma vez a palavra deve tocar o nosso coração, deve tocar o nosso ser, deve realmente nos sustentar, e nós devemos viver como verdadeiros cristãos. Não aqueles que, como os fariseus, pregavam bonito a palavra, andavam de forma que as pessoas pudessem reconhecer neles pessoas de Deus, mas só pregavam e só usavam as vestes e a vida e o coração aonde estava. Muito, mas muito, muito longe daquilo que era pedido pelo nosso Deus. Minha gente, nós precisamos realmente olhar sempre a cada dia para nós, e vermos realmente como nós estamos vivendo a nossa fé. Como está sendo realmente o acolher a palavra do Cristo em nós, como está sendo de fato o nosso aproximar-se desse Deus, como está sendo a nossa abertura para esse Deus, e como a palavra realmente, ou melhor, como estamos deixando a palavra tocar o nosso coração, o íntimo do nosso ser, o nosso interior. Porque se nós não superamos, como disse Jesus também para os discípulos, o fermento dos fariseus, nós podemos ser tudo menos cristãos. Menos cristãos. Porque a palavra, nós não deixamos a palavra nos transformar. É por isso que Jesus questiona, pergunta para os discípulos: eu multipliquei os pães, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e nada ainda, vocês são incapazes de compreender? Não compreendestes o que eu fiz? Não compreendestes o que eu estou fazendo? Por isso que Jesus diz: o vosso fermento tem que superar o fermento dos fariseus. E para a nossa vida, e para nós não é diferente, porque superar o fermento dos fariseus é não agir na hipocrisia, é não agir na falsidade, é não envenenar a vida do outro com a defamação, com a calúnia, com a mentira e com tantas outras coisas, mas é agir em verdade na fé e na palavra de Deus, com amor, caridade e misericórdia, que são coisas próprias do Cristo, mas principalmente agir com a verdade. Eu achei muito interessante, ontem eu estava assistindo a pregação de um padre, que por sinal foi meu professor lá atrás na filosofia. E ele dizia assim: é muito triste, mas muitos de nós cristãos nos aproximamos do altar do Senhor com uma tremenda indiferença. A Eucaristia parece que não age em nós. Nós vamos ao altar do Senhor como se fôssemos para qualquer lugar. E nós queremos que o Cristo seja transformado em nós, e é para ser o contrário. Eu devo ser transformado pelo Cristo que acabei de comungar, que se tornou para mim alimento. É por isso que nós, a cada Eucaristia vivida, a cada Eucaristia celebrada, a cada vez que nos aproximamos do altar do Senhor, nós devemos sair diferentes. Algo em nós deve ser mudado, algo em nós deve ser transformado. Então, nós precisamos realmente voltar lá, como dito na reflexão, e olhar para dentro de nós. Como é que nós nos portamos na Santa Missa? Como é que nós ouvimos a palavra de Deus? Como é que deixamos Cristo falar ao nosso coração? Qual é a nossa preparação e condição para nos aproximar do altar do Senhor? Porque às vezes nós estamos com o corpo na Santa Missa, mas a nossa mente está em qualquer lugar, menos
aqui. Qualquer coisa nos distrai, qualquer coisa é motivo para rir, qualquer coisa é motivo para ficar olhando para o teto, para a parede, para o chão, mas menos atento que o Cristo está falando. E é por isso que aí dizia o padre, que nós nos aproximamos de qualquer jeito do altar do Senhor. Para nós parece que há a indiferença. E aí voltamos ao Evangelho. Vocês ainda não compreenderam isso? Vocês não compreendeis tudo isso? Minha gente, nós estamos aqui para acolher a palavra da salvação. Nós estamos aqui para acolher o alimento que nos sustenta e que nos leva à presença do Pai. Então, o nosso coração deve estar voltado para o Cristo. O nosso ser todo é dirigido para Ele. A sua palavra deve ser motivo para nós pararmos e ficarmos atentos em tudo aquilo que Ele nos diz. E deixar essa palavra tocar realmente o nosso coração. Para que aí nós possamos de fato estar preparados para tomar a fila e nos alimentar diante do altar do Senhor, do seu corpo e sangue. Nós precisamos estar mais centrado, mais reflexivo e mais próximo da palavra de Deus. Porque só assim, verdadeiramente, a nossa vida pode ser transformada. Senão, nós podemos participar de 1 milhão de Eucaristia ao longo da nossa vida. Mas no leito da morte nós vamos estar julgando, nós vamos estar condenando, nós vamos estar falando mal, nós vamos estar exatamente como nós começamos a nossa vida de fé. Então ser cristão não significa simplesmente vir à missa, ponto, se alimentar da Eucaristia, ponto. Ser cristão significa vir à missa, se alimentar da palavra de Deus e deixar a palavra transformar o coração e a própria vida. Ser cristão significa vir à missa, se alimentar do corpo e sangue de Jesus e deixar com que o seu corpo e sangue também transforme a própria vida. E a partir da Eucaristia celebrada, voltar com a vida transformada, testemunhando a graça, testemunhando o amor, testemunhando a fé e agindo como o próprio Deus, lá com Noé, aqui com Jesus Cristo, misericordiosamente para com toda a humanidade. Não vou tirar o ser humano do mundo, eu os criei à minha imagem e semelhança. Ou o próprio Deus poderia dizer assim: eu acredito no ser humano, por isso não vou dar cabo, não vou dar fim dele neste mundo. Então, nós estamos aí, né? Amanhã começamos o tempo da Quaresma, um tempo extremamente oportuno para, com mais profundidade, voltarmos o nosso coração, a nossa vida, assumir o propósito de mudança e assim por diante, segundo tudo aquilo que nos pede o Senhor, segundo tudo aquilo que nos pede a igreja. Vamos assumir o compromisso de fé, vamos assumir o propósito como o Senhor Jesus, de nos deixar realmente ser transformados, mas que cada um de nós também faça o seu esforço. Não espere só da graça, não espere só da palavra, mas também assuma o compromisso. Porque não é sentar, cruzar os braços e dizer: Jesus vai fazer acontecer. Ele vai fazer. Mas como o do próprio Pai confia em nós, Ele também precisa de cada um de nós. E dito, a graça acontece se estarmos abertos. A ação de Cristo vai se realizar se deixarmos. Só que o Cristo também precisa de nós para que Ele possa agir. Então peçamos ao Cristo que nos conceda a graça, nos conceda a certeza de que com Ele tudo é possível. Principalmente a nossa vida de ser transformada. Que assim seja.